Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Se não fosse ele, não existia a eletricidade de corrente alternada. Porque se dependesse de Thomas Edison e dos professores... Foi a briga dos dois, não foi? Foi. A minha funciona mais a sua, não? Mas é porque eu até compreendo o lado de Thomas Edison. Porque quando o Nikola Tesla chegou com a ideia de corrente alternada, Thomas Edison já tinha toda uma base. Ou seja, ele já tinha todo um mercado, um sistema funcionando. Né? A questão da corrente contínua na época, no começo ali do século XX, é porque a geração, até hoje ainda é um pouco complicado, a geração e a transmissão, porque a corrente contínua exige cabos mais grossos por causa da corrente, e não tinha como fazer a transformação, abaixamento, né, baixar, levantar, como a corrente alternada ela permite essa flexibilidade. Né? Ela tem a transformadora para aumentar, para baixar, você consegue dar baixa, alta tensão e a transmissão, né? Era o gargalo dele, né? Era o gargalo. Aí uma das coisas que fascinou muito Nikola Tesla é que a corrente alternada já existia, só que a corrente alternada, na época de Nikola Tesla, quando ele fez engenharia elétrica, era como para nós é hoje a eletricidade estática. O que é que isso diz da eletricidade estática? Ela não gera trabalho, é a eletricidade estática, mas gera. Existem experimentos que mostram que dá para fazer um fluxo de corrente com eletricidade estática. Aí já batia de frente, né? Aí já batia de frente. Aí ele batia de frente com os professores dele. É o menino. Ele batia de frente. Mas de certa forma ajudou. Foi ele que desenvolveu todos. Ele desenvolveu os alternadores, que não existiu o Nikola Tesla. Ele projetou e desenvolveu os alternadores, projetou e desenvolveu os transformadores e projetou e desenvolveu a primeira usina hidrelétrica do mundo, que foi na Catarata de Niágara. Não foi uma usina hidrelétrica, né? Ele usou as forças da cachoeira para movimentar os alternadores, no caso as turbinas, que ele projetou e desenvolveu, com a ajuda de Westinghouse. Mas tu entende mesmo o princípio eu fui a fundo. Eu fico imaginando nos primórdios, ali em 1870 e pouco, ali que a eletricidade só existia corrente contínua e os caras não entendiam muito. Corrente alternada para eles era algo impossível, né? Quando o Nikola Tesla chegou para os professores dele propondo usar a corrente alternada, disseram para ele que era impossível. Não, é impossível usar isso aí porque não tem como a gente controlar. Aí eles dizem que tem como controlar. Só que Nikola Tesla foi um cara muito engenhoso e um dia, segundo a história, ele olhando para o Sol, ele imaginou um negócio girando em volta do Sol. Ou seja, ele imaginou o rotor e o estator. E era o que precisava para fazer o controle da indução. Rapaz, quando ele imaginou isso aí, ele desenhou. Aí foi lá e começou a projetar o primeiro motor de indução. Aí desenvolveu o motor de indução para usar a corrente alternada e usando das fases para controlar a rotação. Segurar o que realmente você determina ter, né? Para controlar a rotação do rotor, né? E ali através das fases. Aí ele conseguiu matar a charada. E a outra questão do uso da corrente alternada são os cálculos. Imagine você uma coisa que não existe, você vai criar do zero. Imagina como é que você vai calcular, né, as fases, para fazer o alinhamento das fases, para colocar isso, a frequência, né, que na época dele ele usava frequência de mais de 100 Hz. Hoje a gente usa 60, né? Hoje padronizou 50, 60, em 50, né? 60. É padrão, né? Foi. Mas foi ele que começou esse trabalho. Aí quando ele foi para os Estados Unidos, a base dele era a Europa, quando ele viajou para os Estados Unidos, indicado por um dos chefes dele, ele já trabalhava para o Thomas Edison na Europa. Aí viram que ele era muito bom, aí mandaram ele para os Estados Unidos. Aí lá ele foi com uma carta para trabalhar para lá, para o Thomas Edison. Aí ele disse para o Thomas Edison que poderia melhorar a eficiência dos dínamos dele em mais de 50%. Ixi, mano. E com isso, Thomas Edison disse: pois se você melhorar meus dínamos, a geração em mais de 50%, eu lhe dou $50 mil de gratificação. Mentiu para ele, porque quando ele fez o trabalho e melhorou a eficiência dos dínamos, que era para corrente contínua, aí ele foi lá e disse: meus $50 mil. Ele disse: você não entende a brincadeira, a ironia norte-americana. Malandragem.
Aí nisso A facada boa. foi decepcionou o Thomas Decepcionou. Edison, o Nikola Tesla. Aí Nikola Tesla já tinha falado para o Thomas Edison usar corrente alternada, só que ele disse que não ia usar porque não prestava não sei o quê. Aí ele se sentiu ofendido por não receber o dinheiro e por não ter ser valorizado, né? Sim. Aí ele pediu demissão e passou por um período difícil na vida dele. Só que ele já tinha algumas patentes registradas, inclusive do motor de corrente alternada, motor de indução. Ele já tinha patentes e mostrava o pessoal, mas ninguém dava valor. Até porque, para funcionar, ele tinha que produzir a corrente alternada para mostrar o pessoal funcionar. Aí fazia. Quando ele conheceu o Westinghouse já era um empresário muito rico, aí ele mostrou o projeto e o Westinghouse gostou. Depois vamos para frente. Aí foi quando eles chegaram junto do governo norte-americano para usar as cataratas do Niágara para produzir eletricidade com a força das cataratas. Aí eles lançaram um edital. O negócio da licitação, Thomas Edison apresentou o projeto. O projeto de Thomas Edison era o quê? As cataratas do Niágara, a cidade mais próxima era uma cidade chamada Buffalo, que ficava a alguns quilômetros das cataratas. E, em média, a cada quilômetro ia precisar de uma estação geradora, corrente contínua, em média a cada quilômetro. Sei. Isso das cataratas até a primeira cidade seriam várias estações para gerar mesmo. Aí, até chegar na cidade de Nova York, que seria a cidade maior que tinha, eles precisavam que chegasse lá, seriam muito. Aí o custo do projeto ficou muito alto. Quando Nikola Tesla e Westinghouse chegaram para eles e mostraram, a gente só precisa dos geradores lá nas cataratas, né? E das cataratas a gente puxa uma rede direto até a cidade de Buffalo. Na cidade de Buffalo a gente faz uma subestação e de lá a gente manda direto para Nova York. Os caras não acreditam que é possível. Os caras não é possível. Como é que Thomas Edison oferece um projeto que vai ter várias... A cada um quilômetro. A cada quilômetro tem que ter uma estação geradora e você diz que só vai precisar de duas. Uma para Buffalo, para alimentar a cidade de Buffalo, e a outra já dentro de Nova York. Outra subestação. Só isso precisa. E para os edifícios, para as casas, a gente faz outras estações que vai ser transformadoras. Ele explicou o projeto todinho. Ele desenvolveu pequenas peças. Engraçado que eu analisando as patentes de Nikola Tesla, ele patenteou coisas como chaves. Sim, chaves, porque não existia chaves. A chave, questão de dar choque nas pessoas, da peça de aterramento. Ele desenvolveu sistemas de aterramento, proteção, cálculos que o cara... Nas patentes dele, ele não fala de cálculos, não fala, mas ele diz um sistema para geração e transmissão de correntes polifásicas. Aí ele começa a destrinchar o projeto, aí sei lá as patentes. Patente de gerador, patente de motor, patente de chaves, patente de mesmo não foi. Ele desenvolveu todo o sistema de geração e transmissão de corrente alternada. Do zero, praticamente. Porque foi do alternador ao transformador para aumentar, para abaixar, todo o sistema, as chaves, os pontos, e também desenvolveu a metodologia. Interessante é que ele se sentiu, ou eu passo a patente para mim, o outro vai querer tomar, porque ele não pagou em 50 mil. Exatamente. A questão de Thomas Edison é porque Thomas Edison ele já alimentava a cidade de Nova York, já tinha contratos na Europa também, cidades europeias, mas era tudo com corrente contínua. E o que ele mais usava era motor de corrente contínua, que ficava batendo, faiscando muito, lâmpadas incandescentes, eram os usos mais comuns. Aí tinha os telégrafos, basicamente não existia o rádio ainda, que o rádio só surgiu depois com a invenção de Nikola Tesla, que foi ele que inventou o rádio, não foi Guglielmo Marconi, que Guglielmo Marconi já pegou as patentes de Nikola Tesla e modulou a voz. Ele juntou o telefone com o transmissor de Nikola Tesla para fazer a modulação da voz e transmitir a voz. Foi isso que Marconi fez, basicamente. Coisa que Nikola Tesla já tinha feito anos antes, foi o quê? Controlou um barco remotamente no lago e mostrou ao mundo que era possível você controlar um dispositivo autônomo à distância, sem precisar estar perto dele. Ou seja, ele inventou a transmissão e recepção de rádio. Isso saiu da mente de um cara só, é incrível. É incrível, o cara totalmente... Exatamente. E imagine numa época que não existia nem válvulas, nem transistores. Assim, somente com o uso de bobinas, transformadores.
No grosso, vamos dizer no grosso. No né? grosso, que é você pegar, você entender. Imagina, você entender que você precisa pegar um arame, Quantidade não é nem fio, arame. Pegar um arame, enrolar, fazer uma bobina, pra virar pegar outra bobina, enrolar aqui e você saber a quantidade de espiras. Aqui, quanto você vai precisar, né? Atenção à corrente, em multímetros que não existia, como é que esse cara... Como é que ele ia medir? Como é que ele media as coisas? Aí o cara saber que a energia que está saindo aqui é diferente da corrente contínua e é outra forma de medir, é tudo diferente. O cara entendia tudo aquilo porque foi ele que criou a metodologia, desenvolveu os processos. Agora tem um princípio onde ele tirou isso tudo. Ele fez engenharia elétrica. Né? Ele fez engenharia elétrica, só que ele fez engenharia elétrica tendo como base a corrente contínua. Só depois ali, por volta de 1880 e pouco, foi quando Nikola Tesla fez as patentes dele de corrente alternada, que ele já vai falar de motor, de motores de indução e os alternadores. Aí é muito interessante. Quando ele chega para o Thomas Edison para apresentar esse projeto, Thomas Edison, por um lado, ele não aceita, porque já tem toda a infraestrutura, e por outro lado, ele não acreditou que o cara não ia para frente. Só que o gênio de Nikola Tesla não se resumia só a inventar. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.